Olá, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E aqui, dessa vez, eu vou estar fazendo de novo um vídeo ao ar livre. Gostei da iluminação, gostei do ambiente, achei que ficou legal aquele vídeo sobre efeitos ópticos, que é um vídeo muito bom. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui no meu canal, que lá eu explico direitinho como que ocorre o efeito de asterismo, efeito olho de gato, coisas do tipo, esses tipos de efeitos ópticos. Mas, nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre cor. E aí, uma pergunta que eu recebo muito é: Felipe, eu consigo identificar um material só pela cor? E a resposta eu vou deixar mais pra frente. Primeiramente, a gente tem que entender alguns termos antes de responder essa pergunta, se nós conseguimos identificar um material só pela cor ou não. Nós temos que entender que os minerais eles podem ser idiocromáticos, alocromáticos ou pseudocromáticos. Felipe, o que é isso? Eu vou te falar cada um deles. Primeiramente eu vou falar dos idiocromáticos. Eu vou tentar explicar, mas quando eu falar dos alocromáticos tudo vai fazer mais sentido. Os idiocromáticos são aqueles materiais que eles possuem a sua cor própria. Como assim a sua cor própria? A malaquita, ela é verde, mas ela é verde por conta da sua composição química. Aquele mineral é daquela cor e isso não vai mudar, a não ser que ocorra alguma alteração química ali naquele material, na superfície daquele material. Aquele material é verde. A pirita, ela é dourada, mas ela é dourada por conta da sua composição química. A não ser que ocorra algum processo de alteração ali na superfície dela, ela vai continuar sendo dourada. O ouro é um mineral dourado. E a não ser que ocorra alguma transformação química ali na sua superfície, ou que ele seja misturado com outro tipo de material, ele vai continuar sendo dourado. Isso daí são os materiais idiocromáticos. Eles possuem a sua cor própria fixa. Ela não muda, a não ser que ocorra alguma alteração. Então, na natureza, esse material surge dessa cor. Já os alocromáticos já é diferente. Esses materiais são incolores. E aí, através de impurezas, esse material tem a sua cor. Então, ele é diferente dos idiocromáticos. Qual é um exemplo? O berilo. O berilo, ele é alocromático, ele é incolor na natureza. Só que as impurezas ali dentro dele faz ele ter as suas cores. Por exemplo, uma água marinha, que é uma variedade do berilo. É um berilo com impurezas de ferro. A esmeralda, que é aquele berilo verde intenso. O que gera essa cor nele? É o crômio vanádio, por vezes um pouco de ferro também. É esses elementos que geram essa tonalidade para o berilo, que faz ele ser chamado de esmeralda. Então são as cores ali presentes nesse material, que é incolor, que fazem ele ter diversas variedades. Então a sua cor é variável. E aí a gente pode citar diversos minerais, né? Temos o espinélio, que tem diversas cores. Temos as turmalinas, que tem diversas cores. As granadas têm muitas cores também. Os quartzos, ametista, citrino, quartzo fumê, green gold, todos esses materiais são quartzo. São variedades do quartzo que tem sua cor devido a algum elemento presente na sua estrutura, alguma falha cristalina também. Então, esses materiais alocromáticos são esses materiais incolores, que por conta de algum defeito na estrutura, algum elemento químico ali, faz ele ter uma cor. Então, esses materiais com esse tipo de cor, essa cor variável, são chamados de alocromáticos. Então vamos lá, idiocromáticos são aqueles materiais que possuem uma cor fixa, não muda. Tecnicamente eles são daquela cor. Alocromáticos são aqueles materiais que possuem cor variável. Depende de que tipo de impureza tem ali na sua estrutura. E ainda nós temos os pseudocromáticos. O que seria isso? Um grande exemplo dos pseudocromáticos seria a opala. A opala ela tem um jogo de cor ali todo colorido, mas essa não é a cor dela, né? Isso é uma cor gerada por um efeito óptico. A pedra da lua, que tem a dularescência normalmente de coloração azul, é um efeito óptico. Esse material ele é pseudocromático. A cor dele não é azul, a pedra da lua não é azul, ela é branca, mas ela possui esse jogo de cor, de coloração azul. Então, tendo entendido os materiais idiocromáticos, alocromáticos e pseudocromáticos, nós podemos dar continuidade aqui no nosso vídeo. Por quê? Quando a gente fala de cor, isso é bem interessante, porque vem acontecendo com uma certa frequência, principalmente na questão das turmalinas paraíbas, que tem sua cor devido ao cobre e manganês, e é isso que faz com que aquela turmalina seja raro, porque não é comum
nós termos turmalina de coloração azul, neon, verde, neon, com os elementos cobre e manganês como elementos cromóforos. Felipe, o que é elemento cromóforo? Elemento cromóforo é o elemento que dá a cor. Esse elemento, ele não faz parte da estrutura daquele material, ele não está ali na composição química, ele é apenas uma impureza nesse mineral. Ele não faz parte da sua composição. E aí, para tudo nessa vida existem regras, normas, meios de se fazer as coisas. Eu sempre cito isso. Tudo na vida nós temos o meio certo de fazer as coisas. E para eu analisar uma turmalina e classificá-la como paraíba ou não, eu tenho um exame correto, onde eu vou verificar a presença de cobre e manganês como elemento cromóforo. Por que eu estou falando isso? Porque existem exames que as pessoas atualmente fazem por outros meios que dizem que aquela turmalina tem cobre. Só que esses outros exames não comprovam se esse material tem cobre e manganês como elemento cromóforo. Como assim, Felipe? Ela tem cobre ali, vamos lá. Eu já recebi algumas vezes pessoas que me mandaram materiais que vieram até mesmo da Paraíba para fazer análise. E você conseguia ver ali o cobre presente no material. E você via ali o cobre presente na turmalina. Só que quando você vai fazer a análise com espectroscopia UV-Visier, que é o que é utilizado para você verificar se o cobre e o manganês estão dando cor àquele material, não estava. O que estava dando cor era o ferro. Aí você pensa, tem cobre ali no material, mas esse cobre não é o responsável pela cor. Ele apenas está ali incluso. Cristais de cobre. O que está dando cor a esse material é o ferro. E tranquilo, na natureza isso pode acontecer. E aí, se você leva esse material para fazer um outro tipo de análise, uma análise química ali, ele vai apontar que tem cobre. Só que o cobre que está ali não é o cobre que está dando cor. Então é importante nós termos noção também das análises corretas que são feitas. Eu digo isso porque é algo que está virando uma prática meio que comum no nosso mercado. E eu quero que isso sirva de alerta para quem está vendo esse vídeo, que busque sempre o profissional correto, a pessoa correta a fazer a análise. Não vai ser qualquer um que vai conseguir fazer esse tipo de análise com qualquer aparelho. Tem as técnicas corretas para cada coisa na gemologia. Então, tendo dito isso, vamos falar se é possível ou não identificar um material só pela cor. Vamos lá. Pensa no seguinte. Eu tenho uma massa de bolo. Eu tenho um bolo ali, de coloração amarela. Eu consigo saber qual o sabor desse bolo apenas por saber que a massa é amarela? Não dá. Não dá para eu saber. Por quê? Eu tenho que provar. E isso é a mesma coisa com as gemas. Eu tentei botar uma comparação. Logicamente que para a questão da gema é mais complexo ainda. Porque quantas gemas existem de coloração amarela? São muitas. Bolo, são poucos os sabores que tem a massa de coloração amarela. Então para gema é mais complexo ainda. Então muitas vezes vem as pessoas no Instagram perguntar: Felipe, você faz identificação de um material aqui? E me mandam fotos. Eu não consigo fazer identificação do material só por foto. E quem fala que consegue não está coerente com a verdade. Por quê? Pela foto, o que você vai conseguir analisar naquele material? A cor. Às vezes o brilho, se a foto estiver bem feita, numa iluminação ideal. E às vezes o hábito. Aí no caso do hábito, beleza, você consegue ter uma noção. Mas se tiver só aquela massa de determinada cor, você não consegue ver. Você não consegue fazer uma identificação. Você me manda uma gema de coloração amarela, principalmente se estiver lapidado, é impossível eu distinguir só olhando se aquilo é um heliodoro, se aquilo é uma trifana, se aquilo é um citrino, se aquilo é um outro material de coloração amarela. Não dá. Você precisa analisar. É como o bolo, você precisa provar. E aí, são várias as análises. Igual no bolo, você vai sentir o cheiro, você vai provar, você vai conseguir distinguir de qual sabor é aquele bolo. Nas gemas são a mesma coisa. Eu vou passar por uma bateria de exames para eu poder confirmar se aquele material é realmente um heliodoro, se aquilo é uma safira amarela, se aquilo é um citrino, se aquilo é uma trifana, se aquilo é um outro material nessa coloração. Então, é uma série de exames. Identificação só pelo olho de determinado material, olhando só a cor, não é possível. E aí acontece com muita frequência. A pessoa vai e me manda uma foto de um mineral de coloração vermelha. Felipe, o que é isso? Não sei.
Não faço ideia. Só testando para eu poder ter 100% de certeza do que é isso. O máximo que eu posso fazer é dar palpites. Mesmo assim, meus palpites podem estar errados. E qualquer outra pessoa só vai poder fazer a mesma coisa. E é interessante porque a gente se depara com pessoas que fazem identificação por foto. Nossa, não dá. Eu chamo isso de desserviço, né? Para a sociedade. Porque você não está coerente com a verdade, você não está fazendo nenhum tipo de análise para confirmar se aquilo lá é aquilo mesmo. Então, isso são pontos que a gente tem que estar sempre atento. E aí, ainda falando sobre cor, eu pego muito no pé da esmeralda colombiana. Não só eu, mas também os comerciantes mais antigos, as pessoas que entendem da área, pegam muito no pé disso. Por quê? Porque atualmente a gente vê muita esmeralda, se é que a gente pode chamar de esmeralda, berilos de coloração verde muito clara no mercado. E esses materiais chegam no mercado como esmeralda colombiana e atualmente no mercado a gente vê muito esmeralda do Cantagalo. Felipe, vai me dizer que essas esmeraldas do Cantagalo não são esmeraldas? Olha, quando a gente vai fazer análise desses materiais, para ser uma esmeralda tem que ter cromo ali, o cromo vanádio. Eu preciso desses elementos dando cor. E muitas vezes a quantidade desse material nessa esmeralda é muito baixo. E aí eu não consigo classificar esse material como uma esmeralda. Isso é só um berilo verde. Então, no mercado, isso está acontecendo com muita frequência. Muito berilo verde sendo vendido como esmeralda. E aí recebe a nomenclatura lá do Cantagalo, da mina do Cantagalo, que pode ser que lá tenha esmeraldas. Até agora, as que bateram aqui para eu analisar, todas eram berilos verdes. Aquele verde bem pálido. E é a mesma coisa que acontece com a esmeralda colombiana. Se é que a gente pode chamar de esmeralda colombiana. Por quê? Quando a gente vai fazer a avaliação de qualquer material colorido, qualquer gema corada, a gente exclui as gemas orgânicas e biogênicas, né, pérola, marfim, essas coisas, e exclui também os diamantes. Quando a gente vai fazer a análise de qualquer material, vou fazer uma avaliação. Os critérios têm um peso. É diferente dos 4 Cs do diamante, apesar da gente analisar as mesmas coisas. A cor tem 50% de peso. A pureza 30% e a lapidação 20%. Então, tendo dito isso, a cor é 50%. É o critério que mais dá valor à gema, a cor. Metade do valor da gema é por conta da sua cor. E aí, você para pensar, esmeralda colombiana, por que ela é tão valiosa? Só pelo nome? Não, por conta da sua qualidade também. Ela tem uma qualidade muito boa. Sem contar ainda que a esmeralda colombiana ela é explorada há muitos anos. Tem toda uma tradição também. Ela é explorada antes de Colombo chegar nas Américas. Então você para pensar, os incas, os maias, todos esses povos aqui já utilizavam a esmeralda. E o mais interessante, eles exploravam uma mina chamada Chivor, que existe lá na Colômbia até hoje, é explorada até hoje. Olha todo o contexto histórico que esse material tem, toda aquela riqueza histórica. Então, é uma esmeralda que tem todo um contexto histórico, tem uma tradição já. Para pensar, desde antes de 1500 esse material é explorado, mais de 500 anos sendo explorado. E ainda, ela possui uma qualidade, aí nós vamos falar que todos os depósitos têm qualidades boas, médias e ruins. Mas lá é conhecido pela boa qualidade das suas esmeraldas. As esmeraldas de lá são aquele verde bonito, não aquele verde clarinho. É essa qualidade boa que fez com que a esmeralda ficasse conhecida no mundo inteiro. É a qualidade do material, não somente a origem, ter saído lá da Colômbia. Ela tem uma qualidade. E aí, qualquer material que vem aqui para dentro do Brasil, quando vai vir para cá, quem vai comercializar esse material, ele tem a opção de escolher. Ou ele traz um material bom, que é aquele que circula no mundo inteiro e que tem a sua fama internacional. Ele pode trazer um médio, que tranquilo, é uma qualidade mediana. Ou ele pode trazer o ruim, o refúgio do material, que é aquilo que lá fora, onde é explorado, não tem quase nenhum valor. E é isso que vem acontecendo com a esmeralda colombiana. As pessoas pegam esse material que não tem quase nenhum valor, é um material de baixíssima qualidade, que não é a característica da esmeralda colombiana, quiçá é esmeralda, porque às vezes o nível dos elementos cromóforos não é
o condizente para a gente poder classificar esse material como esmeralda seria às vezes apenas um berilo verde, e trazem esse material. Trazem apenas por conta do nome e comercializam esse material apenas por conta do nome, aproveitando do desconhecimento do mercado. Então a gente começa a ver muita esmeralda colombiana, só que a maior parte, esses materiais sem cor, sem característica alguma. E o pior, muitas pessoas, isso aqui é um relato, isso aqui já aconteceu, muitas pessoas comercializam esmeraldas de baixa qualidade daqui do Brasil, com cores semelhantes a essas esmeraldas de baixa qualidade da Colômbia, como se fosse colombiana. Isso já aconteceu, eu já recebi aqui materiais assim para análise. Então se para pensar na gravidade disso, um material que nem é colombiano, que é um refúgio sendo vendido como colombiana. E por que isso acontece? Porque o mercado atualmente está entendendo que a esmeralda colombiana é essa esmeralda clarinha, e não é. A esmeralda colombiana é uma esmeralda de boa qualidade. E aí é interessante, nós temos que ter noção sempre da qualidade de tudo. Se eu quero trabalhar com esmeralda colombiana, eu tenho que saber o que é uma esmeralda colombiana e tenho que saber o que é ruim, o que é bom, o que é muito escuro, que realmente se for muito escuro não vai ter tanto valor. Você está mexendo com material de baixa qualidade também, se for aquele material opaco, preto, não tem qualidade, não tem cor. E também não pode ser quase incolor, né? Não pode ser aquele verde minguado ali. Não vai ter valor. O valor da cor tem um peso de 50%. Então isso é um ponto importante também de se observar. Se eu quero trabalhar com esmeralda, eu vou entender o que é esmeralda. Eu tenho que conhecer o meu produto. E não só ir na onda do mercado, já que nós sabemos que o mercado surfa no desconhecimento. Ele está aí à deriva no desconhecimento, infelizmente. Então a gente procura trazer um pouco de informação e eu peço, se você vai trabalhar qualquer material, pesquise sobre o material, entenda sobre o material. E se eu vou trabalhar com água marinha, vou entender o que é água marinha, vou entender quais são as qualidades, qual é a cor ideal, qual é a cor que normalmente é gerada por tratamento. Eu tenho que entender esse tipo de coisa. A mesma coisa eu falo para Rubi. Rubi, lá no meu Instagram eu comento direto, acho que já tem uma série lá se você for pesquisando lá pelo feed de vídeos, deu falando de Rubi, tanto da cor, como da qualidade, preço, tratamento. Por quê? Se eu quero trabalhar com Rubi, eu tenho que saber que existe muito sintético no mercado. Então eu tenho que saber que existe essa quantidade absurda de sintético. Então eu vou ter que ter a preocupação de saber o que é natural, o que é sintético. Depois eu vou ter que ter a preocupação de saber se o material está tratado ou não. Por quê? Porque eu tenho que passar isso para o meu cliente. Eu tenho que falar para ele, olha, isso é um rubi, só que ele está tratado. E se ele estiver tratado, eu falo, ó, tratamento por preenchimento de vidro, tratamento por difusão, tratamento por... Nossa, tem um monte de tratamento para rubi. Então tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Se tiver qualquer outro tipo de tratamento, vamos supor o preenchimento de vidro, eu tenho que falar qual é o fator do preenchimento de vidro. Tá o quê? É um material composto? É um C1, C2, C3? Qual tipo de classificação esse tratamento tem ali dentro desse rubi? E outra coisa, entender a cor também. A cor do rubi, sangue de pombo, é um rubi que vem lá de Mianmar. Sangue de pombo, gente, é aquela cor vívida. E no mercado a gente vê atualmente aqueles rubis aqui do Brasil, nada contra o Brasil. O Brasil produz gemas belíssimas, mas nós não somos grandes produtores de rubi. Nós temos que aceitar isso. A maior parte dos rubis que estão aqui dentro do Brasil circulando vem de fora. Nós não temos uma produção significativa. Temos pequenas ocorrências e a maior parte dessas ocorrências são de materiais de baixíssima qualidade. Raras são as regiões onde produzem rubi com uma qualidade boa. Então, se eu tenho noção disso e que esses rubis vêm de fora, eu tenho que ter noção da cor. Qual é a cor mais desejada? É aquele rubi rosa? Vale lembrar, se for rosa, não é chamado de rubi. É aquele rubi muito escuro ou é o sangue de pombo? Que é aquele rubi com uma coloração que chama atenção, né? Aquela cor, aquele vermelho vívido. Então, nós temos que ter noção disso. Por que eu falo isso? Porque nós vemos rubis daqui do Brasil de baixíssima qualidade e as pessoas falam, rubi sangue de pombo. Opa, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não tem nem conhecimento do que ela está falando. Ela está chamando de sangue de pombo porque ela já ouviu falar alguma vez na vida sobre essa nomenclatura de mercado referente à cor. Mas ela nem sabe do que se trata. Ela só está chamando o rubi dele ali dessa forma para poder
puxar o valor para cima de um material que não tem qualidade nenhuma. Então, a cor é importante. E beleza, eu fiz alguns adendos, mas vamos voltar lá ao tema principal, se eu consigo identificar um material por cor ou não. Consegue, Felipe? Eu disse aí sobre as massas de bolo, que é praticamente impossível. Mas vamos, falando ainda dessa parte de massa de bolo, vamos pensar em algumas coisas. Nós podemos ter uma certa noção das coisas pela cor, mas não identificar. Como assim noção? O quartzo. O quartzo ele apresenta na natureza normalmente na cor incolor, roxo, amarelo, fumê, rosa. Ele tem suas cores que se apresentam aí na natureza. Se eu tenho conhecimento disso, quando eu vejo um quartzo metálico, quartzo metálico, que é comercializado aí como Aura Angel, Aura Quartz, quando eu vejo essas coisas no mercado, eu falo, alguma coisa está errada, isso não existe. Então, eu consegui fazer uma identificação só pelo aspecto visual, só pela cor. Eu já sei que esse material é tratado. E se é tratado, e a pessoa está vendendo como se não fosse, como se saiu da natureza, eu já sei que essa pessoa, ou ela não tem conhecimento do mercado que atua, ou ela trabalha de má fé. E aí, é aquela mesma questão que eu já passei aqui num vídeo falando sobre como escolher o seu fornecedor, através de conhecimento. Então, se eu sei que a ágata nunca vai acontecer, nunca vai surgir, nunca vai ocorrer naquela coloração rosa pink, isso nunca vai acontecer, e eu vejo uma ágata sendo comercializada assim, eu falo, opa, alguma coisa está errada, está tratado. Igual se eu vejo as pessoas vendendo esmeralda vermelha. Gente, esmeralda é verde, esmeralda nunca vai ser vermelha. Então, é ter conhecimento do material. Olha, se a pessoa está me vendendo esmeralda vermelha, eu sei que isso não existe. Se a pessoa está me vendendo cusita verde, opa, cusita verde, cusita é rosa. O nome desse material é idenita. Se a pessoa está me vendendo quartzo azul, opa, quartzo azul não ocorre, não existe isso na natureza. A não ser que tenha alguma inclusão ali, mas azul, cristal azul, a gema azul, quartzo azul, não existe. Provavelmente é um material sintético, ou um vidro, ou qualquer outro material imitando ali, tendo esse nome aí de mercado, mas não existe. Então, pela cor, eu consigo identificar em casos específicos dessa forma. Fazer identificação do material, não. Eu consigo ter a noção. Isso não existe. Isso existe. Isso não existe. Isso é bizarrice do mercado. Isso é absurdo do cara que está querendo me vender. Consigo ter essa noção. Então, por esse vídeo, eu tentei falar um pouco mais sobre essa questão da cor. Eu tentei buscar aí essas questões, essas nomenclaturas, tentei rebuscar um pouco isso para poder já te inserir nessa parte mais técnica e te avisar que não dá para fazer identificação de material por cor, apenas ter uma noção. E aí nós comentamos também sobre essa questão da turmalina paraíba, da esmeralda e do rubi, que são alguns pontos que eu considerei chave nesse vídeo, porque ele te traz conhecimento e reflexão sobre o nosso mercado. Então, por esse vídeo é só. Eu te peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like se você gostou do nosso vídeo, aproveite e compartilhe ele com quem você conhecer, aproveite e acesse lá no Instagram. Todos os dias eu posto dicas, curiosidades sobre esse mundo das gemas. Posto tanto no feed como nos stories, então fique atento sempre. E até a próxima!